Fala, titia! Fala, titio! Hoje é dia de mentoria show e essa convidada aqui é sensacional. Ela arrebenta em BH, domina tudo aí. Conta pra gente, Silvia, um pouquinho da sua história. Se apresenta pro pessoal. Bom, meu nome é Silvia, eu trabalho aqui em Belo Horizonte, eu dou aula de natação, hidroginástica, natação adulto e agora eu estou implementando um novo produto que é a ginástica solo, tanto para adulto quanto para infantil também. Então, a minha dúvida vai ser no produto de solo e de piscina, mas eu já tenho bastante experiência em piscina mesmo, que é hidroginástica, natação adulto, natação infantil. E o meu público maior é natação infantil hoje, porque é a maior procura mesmo, né? Legal. Conta pra galera que você me falou já, quantos alunos você tem? Antes da pandemia, eu estava com 47 alunos. Eu, sozinha. Sozinha, isso aí. Ó, tá vendo? Sozinha. Tá vendo como que dá para chegar nisso aí? Dá para chegar mais ainda. É isso aí, Silvia. Muito dá, bom. dá. A galera fica, não sei o quê. Vamos embora. Meu objetivo é ter mais. Isso e se aí. eu for contabilizar com os que eu tenho hoje, os de antes da pandemia, e com os que eu tenho hoje que estão fazendo aula, que é da ginástica, vai dar mais de 60 alunos. Nossa, que massa! Isso aí. Só que tem os que não estão fazendo aula por causa da pandemia, né? Sim. Então, mas legal. Totalizando são esses matriculados, vamos dizer assim. Legal. Bom, agora, como eu te falei, esquece aqui que tá gravando e bora lá, vamos começar. E tá. Se eu estiver olhando para baixo, é que eu tenho a nota aqui, ó. Tá. É por isso, tá bom? Eu também anoto. Aqui é raiz, ó. Aqui é raiz, é a nota aqui, ó. Aqui também, ó. Tem que aprender, tem que anotar tudo, né? Não? Exatamente. Bom, vamos lá, Silvia. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, eu escrevi mesmo, tá aqui no computador, ó, as perguntas. Ó. Que massa! É isso aí. Porque senão eu ia esquecer de alguma e depois eu ia falar, nossa, não perguntei. Então, vamos lá. Você, Arthur, eu sei que você tem uma equipe. Sim. Quantas horas ou aulas que você dá por dia, de segunda a sexta? Eu não sei se você dá aula sábado. Você, Arthur, sem contar os outros professores, né? Atualmente, né? Vamos pensar atualmente, esquece pandemia agora, por enquanto. Vamos falar da pandemia, não? Não, antes da pandemia. Esquece a pandemia. Antes, né? Ok. Legal. Bom, seguinte, eu já tive vários momentos aqui já tive poucas aulas, porque eu tive alguns focos, eu mudei um pouco o foco do trabalho. Eu precisei, às vezes, sair da piscina para buscar outras coisas, que eu estava tentando fazer minha academia e tal. Então, mas atualmente, eu faço assim, todos os finais da manhã eu dou aula, segunda a quinta, tá? Todas, tipo 11 horas eu dou aula, todos os dias. E começo de tarde todos os dias. Então, tipo, 2 horas, 3 horas da tarde, são os alunos que eu tenho. A sexta-feira de manhã eu dou aula a manhã toda, das 9 até as 11h30, meio-dia quase. Eu tava com 22 alunos, só para você ter uma ideia, assim, com essa quantidade de horário. Mas era muita turma, né? Muita turminha que eu atendo. Tal. Sim, eu também tenho muita turma. Para ter esse número de alunos, tem que ter turma, né? Exatamente. Não tem jeito. Mas uma coisa que eu sempre falo para quem está começando, talvez seria legal para você colocar lá também, é que a gente tem que começar com 2, com 3, ter 10 individuais. Aí depois desses individuais, você pega desses 10 e faz 5 duplas. Aí abre os horários e coloca mais individual. Foi assim que eu fiz, né? Porque hoje eu voltei a dar aula por uma história meio... Enfim, nem sei se podia... Posso falar? Aqui eu acho que eu posso. Pode falar. Aqui fica dentro da comunidade. Aqui fica dentro da comunidade. Eu voltei a dar aula em 2015. Então, foi de 2015 até 2020 que eu refiz esse público. Legal. Então, esses alunos que eu tenho agora, eu iniciei com o primeiro em 2015. Entendeu? Porque antes a minha mãe tinha escola, então a história era um pouquinho diferente. Aí tinha o espaço físico, aí não era personal, era outra era turma, né? Mas em 2015 eu peguei o primeiro aluno de personal e foi aí que eu fui até
Foi aí que começou, exatamente. Não, legal. Só para fechar isso que você comentou, porque é muito importante. Comigo foi exatamente assim. Eu comecei em 2013, um aluno. E aí começou muito individual. Quando eu comecei a empresa, em 2015, a gente só atendia muito individual. Tanto que a minha estratégia na tabela de preços, assim, para melhorar o preço, era fazer turmas, e era difícil. Porque a galera ainda queria individual, porque não entendia ainda como que era o esquema, né, todo. Hoje em dia, a gente tem muita turma, muito. É fácil hoje em dia de migrar para o... Mas o que eu, por exemplo, às vezes a pessoa está começando, eu falo porque assim, você está trabalhando com muita gente que está começando, né? Sim. E a pessoa tem que entender que, por exemplo, eu levei 5 anos para construir isso. Exatamente. Né? Não é assim, nossa, um dia eu tenho de repente eu tenho 50. Não é assim, né? Mas, claro, hoje em dia, eu vejo que a gente tem muitos meios de captar alunos muito mais fácil do que há 5 anos atrás. Pra você ter uma ideia, antigamente eu pedia foto, eu ia em todas as casas, veia a piscina antes de, entendeu? Eu ia lá e via a piscina antes. Até porque o WhatsApp não tinha assim, essa velocidade de informações em 2013. Assim, Exato. A gente acha que 5 anos atrás é muito tempo, mas é pouco tempo. Na verdade, a gente acha que é pouco tempo, mas era tudo muito diferente. Há 5 anos atrás, eu nem estava no Instagram, por exemplo. Mas é tecnologia, né? Para tecnologia, 5 anos é muito tempo. Exatamente. Então, assim, hoje existe uma facilidade que naquela época não existia. Mas também não é assim da noite para o dia. A pessoa tem que entender que tem muita coisa que tem que amadurecer na cabeça. Tá? E só continuando sobre a sua pergunta, eu tenho um coordenador que ele hoje, a gente troca, né? Ele tem aula também, mas a gente sempre o tempo todo, ele está atendendo pai, fazendo isso. Então, eu vou chegar nessa parte, coordenador. Peraí. Não, eu tenho várias perguntas. Vamos que vamos. Segue o jogo. Vamos que vamos. Você falou que você estava querendo abrir uma academia. Você abriu a academia? Não abri. Você vai abrir? Não. É assim, ó. Eu tinha esse objetivo. E aí eu trouxe um consultor, ele fez uma análise da parte financeira da empresa, pegou tudo, eu tenho uma sócia que é minha esposa, né? E ela fica com toda a parte administrativa e financeira. Então é tudo com ela. E aí a gente fez ela tinha muita informação, muita planilha em Excel, coisa assim. Aí o que o cara fez? Ele uniu tudo isso, né? E ficou um negócio super bacana, a parte financeira estruturada. E aí, dentro disso, a gente avaliou tudo certinho, assim, sabe? Todo o processo, né? Que a gente tinha, o que podia melhorar. E aí eu tirei um pouco o pé de fazer isso, entendeu? Porque senão eu tava surtando já. Porque a gente acaba, meu sonho é ter isso, meu sonho é ter aquilo e tal. Eu tenho sonho sim, mas as coisas vão, principalmente agora com a pandemia, as coisas vão rolar de uma maneira diferente. Com certeza. Bom, vamos lá. Você utiliza quantas academias com os profissionais? Assim, que você usa, igual a gente conversou, você aluga o espaço, né, para trabalhar lá dentro em alguns períodos. Quantas academias que hoje você usa? Ó, eu tenho parceria, assim, né, tudo começou com uma academia. E lá eu pagava por aluno, acho que era R$55, uma coisa assim, por aluno. E eu fiz um esquema no inverno. Por mês. Isso, por mês. Eu fiz um esquema no inverno. No ano seguinte, isso foi em 2016. No ano de 2017, foi quando eu trabalhava na academia como professor, das 4 horas até 7h30, de segunda a quinta eu trabalhava lá. E aí eu fiz uma proposta para eles para pegar o sábado e, durante a semana, eu poder ter por exemplo, chegou o inverno, aí eu tenho essa opção com os horários de baixo fluxo, entendeu? Então tipo 1 da tarde, 11h30, a partir das 11h30, pra você entender. E aí o que aconteceu? O negócio deu certo pra caramba e bombou. Mas aí eu tenho uma outra, então assim, hoje eu tudo centralizado numa só, entendeu? Mas, inclusive, antes da pandemia, eu estava até negociando para ter mais espaço, já negociei, mas acabou ficando num lugar só mesmo. Tá? Eu tenho já uma relação legal com esses outros dois então, locais. Hoje você trabalha só com uma academia? O foco é tudo lá, né?
Fica mais fácil também, né, de certa forma, para gerenciar isso. E nessa academia, como que hoje você divulga? Você divulga lá dentro dos alunos? Não, né? Você tem que levar alunos seus para a academia, né? Assim, ó, como eu trabalhava, na verdade, a academia, eu entrei lá como gestor. Eu que comecei lá o projeto do parque aquático, tudo. E aí, eu fiquei lá 2 anos e pouco, saí. Então, assim, o pessoal achava que, inclusive, que eu que continuava lá. Depois que eu saí da gestão, achava que eu era o que comandava ainda a parte da piscina. Mas não era essa a verdade. E aí, consequentemente, aí muita gente ia lá procurar, né? Como eu dava aula no começo, mas no começo, quando a gente fez essa parceria, eu divulgava, eu tinha um esqueminha que eu divulgava lá dentro, né? Eu fazia nas TVs, aparecia nas TVs e tal. Só que não estava surgindo efeito, porque chegava a acontecer o seguinte: a pessoa chegava lá e falava assim, olha, eu vim conhecer com o tio Arthur. Aí o que as meninas faziam? Passava para a academia, como eu dava aula, entendeu? Eu dava aula lá. E aí o que aconteceu? Eu parei de divulgar e não divulgo mais. Então as pessoas... Saúde. Quando as pessoas procuram a gente dá as duas opções, né? Se ela tiver piscina em casa ou não. E aí, hoje em dia, eu não divulgo nada lá dentro, nem nada, entendeu? Que nem a gente não tem nem... Quando a pessoa te procura fora, por exemplo, e não tem uma piscina, aí você leva para a academia. Isso. Eu não faço nenhuma divulgação lá dentro, eu não faço absolutamente nada lá. Lá é só... O objetivo não é lá, né? Seu objetivo, então, é mais domiciliar, lá é só uma opção. Então, começou assim, só que aí depois o negócio... É assim, meu foco maior, até por conta da gama de horários, que é muito maior do que lá, né? Então, lá eu tenho de segunda a quinta, esses horários que eu comentei com você. A sexta, eu tenho a sexta o dia todo. E o sábado de manhã. Só que a gente faz a divulgação, fala, assim, as pessoas entram em contato com a gente, na mensagem que a gente manda, fala da academia, só que o nosso foco é fora. Né? Entendi. Até mesmo porque elas têm que pagar, né? Querendo ou não. Mas assim, eu não... Faz sentido. Eu vejo isso como por exemplo, é uma maneira de ter mais uma quantidade maior de alunos no local só, entendeu? Eu vejo nessa relação, entendeu? É óbvio que... E querendo ou não, você consegue, às vezes, aumentar o número de alunos porque você tem a piscina. Eu já tive que recusar alguns alunos porque a pessoa me procurava, nossa, fulano falou do seu trabalho, mas aqui no meu prédio não tem piscina. Aí eu falava, sinto muito. Se eu tivesse na academia, eu poderia falar, vamos fazer na academia tal. Sim. Não perderia o aluno, né? Então... E isso aí faz parte, por exemplo, a gente perde muito por conta assim, só tem, por exemplo, 3 da tarde, não, 3 da tarde não dá, só que é os horários mais 4 da tarde, 10 horas da manhã, né? E geralmente acontece, né? Aí se a pessoa estiver interessada, ela se encaixa e coloca lá. Sim. Mas aconteceu muito esse tipo de situação, até porque eu comecei, igual eu te falei, né? Eu dava aula lá. Quando eu saí, teve alguns alunos meus que quiseram continuar com você. Comigo. Mas, assim, não é todos, né? Porque o horário não era excelente, né? Nossa, que horário bom. Sim, entendi. É uma estratégia, mas não sei se talvez seja melhor, né? Se tiver a opção de condomínio, talvez, enfim. Respondeu. A estratégia legal de academia, assim, é você fazer para o inverno, ter algum esquema, sabe? Poxa, para o cara é bom. Para esse primeiro lugar que eu fiz essa parceria, para ele para alguém que não tem piscina coberta, por exemplo. Olha como que foi. Eu tinha um grupo legal na rua tipo assim, na rua dessa academia. Era na rua, assim, o pessoal só tinha que pegar o carro e andar, porque era um pouquinho distante, mas era a mesma rua. E pro cara era bom, porque a piscina era aberta, aí ele alugava o negócio para fechar a piscina, fazer uma tenda muito legal. E aí ele fazia essas parcerias. Eu levava a equipe da medicina, que é a época que eu dava treino para a equipe da medicina aqui de Ribeirão Preto, da USP, e eu pegava à noite eu ia lá com a equipe, aí os horários que ele tinha lá, que ele me oferecia para o inverno, eu encaixava minhas aulas. Então, para o cara era bom, porque ele ganhava no inverno, e para a gente não perdia, né? A gente não perdia os alunos, entendeu? Então, para a gente foi muito bom. Então, nesse esquema é excelente. De repente, no sábado. Então, assim, eu acho legal essa parceria, assim, eu acho bacana. Né? Sim. Tá.
É uma pergunta que você já respondeu, que eu coloquei aqui, se você tem secretário ou alguém que te ajude com o financeiro, a sua esposa, né? Na verdade aqui nós somos, ó, inclusive tá aqui, ó, Larissa. Olha aí, Larissa. Ah, A gente tem, minha esposa, eu e ela, né? Aí coordenador, a Larissa, e a Larissa é que te ajuda parte, também. isso. E tem outra que é a parte que fica diretamente com a minha esposa, né? Fazendo a parte do financeiro, entendeu? E aí, somos Não, peraí. Então, quantas ó, pessoas são a sua esposa? Peraí, deixa eu anotar. sou eu, Esposa, você. a minha esposa, Aham. o meu coordenador, a Larissa, e mais meu Deus, a menina do financeiro. Oh, meu Deus, sumiu o nome aqui. Somos em 5, tá? No total. São 5. Isso. O coordenador é coordenador técnico e professor. Isso, coordenador. Exatamente, as duas coisas. E a Larissa te ajuda nessa Vendedora, parte de isso, de vendas. vendedora. O Que legal. telefone da empresa fica com ela. Porque acontece? Quando eu comecei a ter muita aula e, consequentemente, além de ter muita aula, começou a ter equipe muito professora, eu precisava de alguém me ajudando. Inicialmente a minha esposa que fazia, mas aí ela tem loja, tem as coisas, então acaba que ela não conseguia fazer tudo isso, né? Mas aí a gente quando foi crescendo, precisamos de ter alguém junto. E a minha estratégia é ter uma vendedora interna e uma externa. A interna que fica só mexendo no WhatsApp, respondendo assim, e a outra que busca os condomínios, entendeu? Faz parcerias, coisas assim do tipo. Faz o quê? Pesquisa? Não, vai atrás dos condomínios, busca os condomínios, faz essas parcerias com os condomínios, entendeu? Antes da pandemia eu já estava engatilhado o esquema já para rolar desse jeito, só que não aconteceu, eu tive que parar. Engraçado que eu sinto, eu comentei com você que eu cheguei a ter parceiros, né? Não foi equipe Eram uns igual 4, você né? tem. 3, 4, né? Que você tinha? Isso, eu cheguei a ter 4 parceiros, que a gente trabalhava junto, eles trabalhavam na mesma metodologia que eu, mas não era carteira assinada, não era emprego, era porcentagem, então eles ganhavam uma porcentagem bem maior do que a minha, só que eu indicava os alunos para eles. Só que não deu muito certo, né? E agora a gente finalizou a parceria, eles ficaram com os alunos que eram deles, ok, eu fiquei com os meus, mas nisso aí a gente chegou a quase 100 alunos. Me fala uma coisa, você fala que não deu certo, por que não deu certo? Porque eles agiam acha? como se fosse um vínculo empregatício, mas não era, entendeu? Essa parte eu queria que você cortasse, tá? Depois. Fica tranquilo. Não é sério, porque eu não sei quem tá vendo, então eu acho que não vale. Mas é porque, assim, não era um vínculo empregatício. Era para eles entenderem que eles eram meus sócios. Porque eles estavam ganhando porcentagem. Empregado não ganha porcentagem, né? Tanto que você paga um valor fixo. Sim. E eu pagava porcentagem. Só que eles não entenderam isso. E eles estavam ganhando muito dinheiro, porque, assim, entrava muito, como eles ganhavam porcentagem, eles ganhavam muito. Aí, o que eles fizeram? Cresceram o olho. Nossa, mas se eu ganhar porcentagem, eu ganho esse tanto, vou trabalhar sozinho. E eles tentaram? Entendeu? Eles tentaram trabalhar sozinho? Tentaram. Aí começou a pandemia. Entendeu? Então, assim, eu não desejo mal a ninguém. Não, sei entendeu? Só que eu acho que a gente podia estar crescendo junto, muito. Não. Eu cheguei até a fazer uma reunião com eles e falei assim, aqui, vamos abrir uma empresa, então. Vão ser meus sócios. Ninguém quer. Por quê? Porque abrir empresa ninguém quer, pagar imposto ninguém quer, fazer um negócio do jeito... Entendeu? Entendi. Mas que se eu tivesse uma empresa, assinasse carteira e eu tivesse a responsabilidade, mas eu tinha que pagar tanto que eu pagava com a porcentagem. Aí não dá, gente, entendeu? Então, assim, o negócio fica incongruente. Por isso que eu te falei, Arthur, preciso conversar, porque não tem jeito. Então, a conta não fecha. Se eu pagasse o tanto que eu queria pagar, não dá para assinar carteira. Então, agora eu decidi que eu vou assinar carteira e eu vou fazer com pensamento de empresária. Vou pagar pouco, né? Pagar menos do que eu gostaria de pagar, porque eu vou ter que pagar imposto, eu vou ter que pagar divulgação, eu vou ter que pagar outras coisas. Então, né? eu vou chegar num ponto aqui importante, porque tudo isso que você está falando já aconteceu comigo. Fica tranquilo. O que eu vou te falar? Mas fica tranquilo, porque assim, tudo que você está falando aí
todos vão passar. Todo mundo vai passar por essa situação, sabia? Não é nem a questão de cortar nem nada, sabe por quê? Porque assim, ó, todo mundo tem esse objetivo, igual você falou, pô, eu queria pagar bem. Por que você quer isso? Porque você tá na piscina, você sabe, né? Você sabe que, de repente, numa academia, o cara não ganharia tanto. Mas sabe o que tá sabe o que é o X da questão aqui? Na verdade, aquele cara que tem esse pensamento, ele não serve para trabalhar com você. Tipo assim, não, eu não vou abrir minha empresa. Ou, sabe? Ou, por exemplo, eu vou contar para você já o que aconteceu comigo, mas assim, essas pessoas, elas não têm que estar com você. Você tem que ter uma pessoa que está afim de crescer junto. É igual você falou, fiz uma reunião e as pessoas... olha só, comigo aconteceu o seguinte, quando eu comecei com um percentual também, os 2 primeiros foram 50%, tá? E aí eu fiz um plano de carreira... Aí eu fiz um plano de carreira que ele fazia assim, quanto mais aula ele desse, na verdade dava 6 aulas por dia, facinho de chegar, mas ele passava a ganhar mais que eu, não sei se era 60% ou 70%. O que aconteceu? Depois, a próxima contratação, aí eu falei, pô, peraí, se eu começar a pagar assim, 50%, não vai ficar ruim para mim. Aí eu mudei para 40%. Tá? No primeiro ano, 40%, depois, no primeiro ano de 40% foi legal, beleza, eu tinha uma professora, encheu de aula, aquele esquema que você falou, tinha seus 30 e poucos alunos, acho que até mais, chegam de 30 e poucos alunos, mas só individual, e assim, por exemplo, não atendia 9 horas da manhã, né, tinha esses fatores. Alguns horários, mas tinha dia que ia até 7h30 e tal. No ano seguinte, numa levada só, eu trouxe 3. Tá? Você imagina o seguinte, primeiro isso sem internet. Isso no meio, eu meio também. Imagina o seguinte, primeiro ano de formado, ganhava seus R$450 ou 600 os estagiários. Formou, entrou na equipe. Primeiro mês, já normal, até vi. Né, tá. Chegou no meio do ano, tipo junho, né, porque recebe de R$4.500. Aí, o que acontece? Às vezes, pode até ter essa questão de crescer o olho, mas olha o que aconteceu. Pô, tô sossegado, tá fácil, eu ganhei tudo isso. Pô, vou ficar sossegado. Enfim. E olha, que eu chegar nesses R$4.500, eu trabalhei pra caramba. Mas eu trabalhei As pessoas muito. não veem isso. Não, trabalhei demais, assim. Aí dava aula o dia inteiro para fazer isso. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Isso foi uma coisa, tá? Essa acomodação. A segunda coisa que aconteceu tem aula amanhã aqui, tipo assim, amanhã 9 horas da manhã. Não, hoje minha aula acaba às 7h30, eu vou chegar cansado. Para dar aula 9 horas da manhã. Aí isso aí eu já escutei assim. Eu mandei mensagem no domingo porque um aluno me procurou querendo fazer aula na segunda. Eu mandei mensagem para a professora, amanhã você pode fazer uma experimental? Ela não me respondeu. Na segunda-feira ela me ligou e falou assim, eu queria combinar com você da gente tratar sobre trabalho só de segunda a sexta. Você vê como para quem ganha porcentagem. Põe 21 lá, porque tá frio. Para quem ganha porcentagem. Isso é cabível? Não faz Agora ideia. você vai virar para a mãe do aluno e fala assim, você não me procura no domingo? Mas eu vou te falar uma coisa. Não, é surreal. Não, mas por isso que a gente tem que, nesse momento, não pensar assim, porque eu tenho que pagar para valorizar a nossa profissão. Não, porque nem tudo é dinheiro. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho um esquema aqui que eu faço assim, o professor que indicou, ganhou. Indicou, fechou, ganhou. Então, assim, o cara vai lá, entrega o cartãozinho, o aluno fecha, ele ganha. Se ele indicar 3 alunos, ganha X. Aí, tá? Então, você acha que teve gente que, quero ganhar mais, correu atrás para indicar? Ou os caras ficaram mais de boa? Aquele. Então, assim, o que aconteceu? A maioria no começo não indicava nada, não acontecia. Eu peguei e falei assim, gente, o problema é dinheiro. Eu falei assim, o problema não é dinheiro. Porque se fosse dinheiro, estava todo mundo correndo atrás de aluno para ganhar mais. Porque aqui a gente começou com o número de 3 indicações para fechar,
E até agora a gente, para testar, né, para ver, pô, 3 é pouco, mas vamos ver, vamos colocar 3 para testar. Então colocamos o limite, acho que era o nosso ticket médio, 270 alguma coisa, né, não lembro agora, que ganhava por mês a mais o salário. E eu não consegui passar para 4 indicação, 5, porque não aconteceu. Então o problema não é isso, não é a questão de pagar muito, tá? Você mesmo, eu tenho certeza absoluta que de repente, algum momento da sua vida, você estava no local, está fazendo algo e não pelo dinheiro. Você está fazendo porque você gosta, não é? Então, pelo profissionalismo que você falou, essa quantidade de alunos, pelo que a gente conversou, eu já vejo esse profissionalismo em você. Só que isso não veio do dia para a noite, né? Você ralou pra caramba, igual a gente começou conversando. Então, o que eu ia te falar? E a terceira coisa que eu estava comentando, né? Mudou a lei. Então, o MEI não enquadra mais na nossa área. E tem 4 fatores, toda vez eu esqueço, eu preciso até anotar isso aqui, que geram vínculo empregatício. Então, o MEI não encaixa. Tipo, uniforme. Pronto, já matou, já não pode usar uniforme. Você não pode ter... O cara é mais ou menos igual o Uber. O cara, ele não tem uniforme, não tem nada, o carro é dele, ele só pega o aplicativo, liga, a partir do momento que ele liga, aí que está valendo, mas ele pode parar a qualquer momento. Mais ou menos assim tem que funcionar a relação com o professor. Nossa. Então, se você pensar em uma sociedade, uma parceria desse jeito, tem essas questões do vínculo empregatício. Aí o cara tem que ser, na verdade, um sócio seu mesmo, né, para você abrir a empresa e seguir dessa maneira. Porque não tem mais o MEI. O MEI não funciona mais também, mas às vezes pode ser professor particular, mas assim, para equipe, entendeu? Se for você sozinha, show de bola, mas para equipe não. Entendeu? Mas aí o que eu fiz? Vamos lá, o que eu fiz? Eu comecei nesse percentual. Aí chegou a ganhar esses R$4.500 que eu te falei, e eu estava no processo de mudança. Aí o que eu fiz? Eu analisei a minha professora que tinha mais aluno e fiz um cálculo dela do ano inteiro, como se fosse o 13º. Aí deu R$3.000, tá? O ano inteiro, são 12 salários, 3 mil, ficava a média lá. Só que aí, para registrar, o que tinha? Eu tinha mais o 13º e férias. Férias, FGTS. Então, só que aí o que eu fiz? Eu bati esse valor, R$3.000, mais 13º e férias, e eu pago convênio médico. Entendeu? Então, o convênio médico a gente paga na empresa, tá? Quem fica trabalha com a gente o tempo inteiro, integral, a gente... Então, ao invés de ter professor horista, tem professor mensalista. São 44 horas semanais, tá? Porque aí eu fecho a agenda dele. Então, o cara das 9 da manhã até o horário das 7 horas da noite, 7h30, ele trabalha comigo. Então, aula em tal lugar, assim, assim, assim. Vai. Entendeu? E ele não tem como pegar personal por fora. Não. Se aparecer alguém, ele tem que indicar para você, porque o horário que a pessoa quer, ele está trabalhando para a sua empresa. Exatamente. Mas assim, já aconteceu já de gente perguntar, por exemplo, quando a gente fazia o percentual, teve gente que perguntou. Só que eu falei assim, olha, o negócio era tão fechado, assim, a galera estava tão linda, que eu não atendo, os caras falavam isso, entendeu? Hoje em dia, não dá trela. Sabe o que acontece? Eu vejo assim, o profissionalismo, né? Você mostra a empresa, tem gente que faz, mas a gente não, como a gente fez o esquema do mensalista. Mas, por exemplo, o cara o que eu faço? Eu dou, aula de hidroginástica, você dá? Por exemplo, às vezes eu estou numa aula, a pessoa pergunta, eu falei, não, mas passa meu telefone que eu vou te indicar alguém. Aí eu pego e passo para um professor da equipe, o cara da aula de hidro. Entendeu? Mas não no horário que ele está contratado, né? Não no horário, mas geralmente é fim de tarde e tal. Aí o cara fala, peguei esse horário, posso, entendeu? A gente tenta. Mas é mais raro, mas acontece. Às vezes a gente tem procura para adulto, tipo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Pode pegar, cara. Pode indicar, se os caras indicam, eu passo para o professor, ele dá aula, entendeu? Porque eu não quero me envolver nessas outras áreas, mas o cara, quando estiver comigo. Porque aí a questão é aquilo lá, né? Assim, eu tô convênio médico, a segurança de ter o registro ali, no caso, eu até falo assim, né? O cara tem o seu garantido ali, isso é importante. Porém, o cara que está nessa, porque nem todo mundo tem a pegada que você tem.
Nem todo mundo tem esse Não. negócio de, eu quero ter. O cara às vezes é acomodado, entendeu? A maioria. Mas assim, não tá nada errado. De repente a pessoa faz sentido para ela ficar morando na casa dos pais, entendeu? Eu vejo isso. Mas a maioria que tá faltando um empurrão, esses caras assim que eu quero do lado também. Tanto que no começo, na equipe, eu sempre trouxe treinamento de liderança, querendo fazer coisas para os caras crescerem, mas não faz sentido. De repente é o momento da pessoa, entendeu? E como eu faço estagiário, contrato e aí ele vira professor, acaba que ele está começando, ele não pegou aquele trampo mesmo. Ainda então, por isso, Mas eu tenho professores aqui que, por exemplo, o meu coordenador, eu estou há 12 anos, ele está há 11 anos com natação. Eu indiquei ele para entrar na academia onde eu trabalhava na época. Eu conheço ele desde então. O meu professor que pegou mais alunos, quando ele que já teve ele trouxe ele de outra cidade. Ele é um cara mais velho, trabalhou em outra cidade, tal. Então, assim, não tenho só a molecada, né? Os mais novos que acabaram de formar. Entendi. Bom, isso aí que você falou, eu acho que é muito importante, porque uma das coisas que aconteceu foi isso. Duas coisas que aconteceram nessa parceria foi que o pessoal queria, por exemplo, eu indicava um aluno, aí desse aluno saía uma indicação e o professor queria dar aula de outra forma, sem ser na metodologia. E aí, como que eu falava que não, se era parceria, a pessoa não era funcionário, então acabava que a pessoa ficava nessa. Entendi. E teve um dia que juntou os 4 professores e meio que me colocaram na parede no seguinte sentido: queremos uma porcentagem maior. Eu falei, não, o combinado lá atrás foi a porcentagem X e a porcentagem será X até o final. E aí foi aí que acabou que não começou a não dar muito certo e a gente acabou finalizando. Mas assim, desses 4, 3... a gente continua amigo, continua conversando, eu indico aluno. 2 deles, inclusive, eu estou pensando em trazer para a empresa e eles já falaram que querem, que são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de captar alunos, então já sabem que se vierem eles vão acabar ficando e se dando bem. Agora, teve uma que realmente, assim, a gente meio que rompeu o vínculo mesmo, sabe? Que foi uma coisa bem estressante, vamos dizer assim. Mas faz parte, eu acho que isso foi um aprendizado. E foi uma tentativa meio que ilusória da minha parte, eu acho, assim, sabe? Aí eu caí na real, falei, não dá. Tem que ser... Então, assim, eu falo assim, às vezes a gente, principalmente a gente da piscina, quando o meu coordenador assumiu, quando começou, eu falei para ele assim, pera só um pouquinho, deixa eu só ver, porque a Larissa está embora, deixa eu só ver se eu tô com a minha chave aqui, pera só um pouquinho. Tá. Ela tá indo embora, eu precisava como eu mudei de casa, não sabia nem se eu tô com chave aqui, mas tá tudo certo. E até perdi o que eu estava falando. Me lembra aí. Que eu falei que uma delas a gente rompeu tá. e... Lembrei. É assim, tudo aconteceu comigo aqui também. Teve 2 pessoas, uma que não quis ficar na época que a gente foi mudar o sistema, porque fazia sentido para ela fazer o horário dela, entendeu? Dessa professora, ficou 2 alunos com ela, o resto ficou com a gente. Aí teve uma outra também que teve. Então, assim, sempre vai ter. Mas, assim, o que a gente tem que ter na cabeça, eu estava falando do meu coordenador, agora que eu lembrei. Tipo, a gente quer ajudar o cara a pular alguns degraus, só que não tem isso aí, tá entendendo? Tipo assim, o cara às vezes tem que sofrer, tem que experimentar, vivenciar outras situações para que aquilo ali gere um ganho de experiência, para que ele cresça. Aprendizado. Então, assim, você falou assim, às vezes... Porque, uma coisa que eu ia te perguntar, você tem método? Tenho. Você sempre teve? Sim. Com a equipe? Sempre. Treinamento você fazia direto? Reunião com eles? Sim. Uma vez a cada 2 meses, normalmente. Você tinha muita proximidade deles? Porque, por exemplo, eu fiz uma consultoria aqui com uma moça que ela tinha... Como é que era o esquema dela? Ela tinha 4 professores e ela nem... Tipo assim, acho que ela viu pelo processo seletivo a primeira vez, mas não tinha contato, era só via WhatsApp. Então, por exemplo, como eu faço... Só para você entender, porque não é a questão de errar. Você falou, às vezes errei nessa... Mas olha só, de repente você não formatou, porque quando você falou assim, porque é meu parceiro, eu só...
para mim, o que você é exatamente o que você está fazendo agora, indicação. O cara precisa entender e ver, né, a sua marca, ver que, tipo, cara, nossa, eu vou se associar com a Silva. Porra, que massa, não. Porque assim, o cara tem que ver isso. Para isso, você tem que gerar esses treinamentos, seu método, explicar, estar perto, feedback. Frequência, por exemplo, eu faço reunião uma vez por mês, pelo menos, eu faço uma vez. E essas reuniões não são reuniões, são treinamentos. Então, o cara chega na equipe, ele não chega e entra para aula. Ele chega, ele fica ali pelo menos uns 15 dias comigo. Né? Agora, com o meu coordenador. Na verdade, eu pedi a princípio 44 horas de acompanhamento, eu pagando sem eles darem aula. Pergunta quantos dos 4 que fizeram essas 44 horas. Mas como assim você pediu? Não entendi. Porque era uma parceria. E eu falei, vem, assiste minhas aulas, para vocês aprenderem a metodologia, e aí sim eu começar a indicar alunos. Só que aí no meio do caminho já aparecia algum aluno. Aí eu indicava, antes das 44 horas, porque eu não ia perder o aluno. Aí o professor se sentia livre de me acompanhar. Mas como ele não era empregado, eu não podia falar, ei, vem cá, é obrigação sua, entendeu? Então, mas... Eu senti muitas falhas nesse sentido. Eu estava comentando outro dia com meu marido que quando você é chefe, que você porque é chefe, não tem jeito. Alguém tem carteira assinada, você é chefe da pessoa. Você pode bater no nome dele e fazer aqui, agora é sua hora de trabalho, vem cá que você tem que entrar na piscina, você tem que assistir minha aula. Você pode, entre aspas, obrigar, porque é o horário de trabalho dele. Agora, quando é parceria, tudo fica muito solto, sabe? Mas eu vou quando dá, eu faço quando eu quero, então não dá certo. Talvez na maneira de você vender para eles ficou. Sim, por exemplo, é parceria. Não, não é parceria. Você vai estar na minha equipe, independente da parte. O cara tem que entender. Por exemplo, cara, todo professor, cara, ele faz os 15 dias lá direto. Se eu sentir que ele está bem já na primeira semana, se um cara fera, eu já deixo a aula. Só que essa aula, ou eu vou... vou te falar quando eu fazia, quando eu era sozinho, só tinha eu, não tinha coordenador. Então, eu ia na aula junto, eu assistia a aula. Sim. Acabava a aula, dava feedback, sentava. Então, e o cara tinha... Por exemplo, quando ele ia numa aula que eu não podia, eu quero que todo dia você me manda uma mensagem. Não me interessa esse esquema de parceria. Você está usando a minha marca, o meu uniforme, os meus materiais. Então, só que aqui, isso tudo que a gente está falando, descarta tudo isso, porque isso aí já era, já foi. Entendeu? Agora, daqui para frente, a pegada é assim. Por exemplo, eu acho que eu pago bem pra caramba meus professores. Eu acho que eles ganham bem pra caramba. Entendeu? Porque assim, os caras trampam, os caras trabalham pra caramba, sabe? E eu vou dar a bagagem possível pro cara. Então, você quer... Igual eu te falei, o cara quer uma mentoria, vem aqui, vamos fazer. Eu tenho ideias, eu tenho projetos a ser desenvolvido que o cara, se quiser vir chegar comigo aqui e falar, vamos montar um negócio, vamos aí, vou te ajudar. Entendeu? Eu quero que o cara da minha equipe, ele seja o cara. Eu quero... Então, para mim, eu não ligo esse negócio assim, o cara vai... por exemplo, vou te contar um caso de um último que saiu. Ele trabalhava comigo e aí ele teve um dos amigos nossos, ele saiu da área e pegou os personal e jogou tudo para ele. E aí ele falou assim para mim, olha, eu posso pegar esse personal para mim? Assim, eu falei, não pode. O que eu posso fazer para você é isso aqui. Aí você fica com a gente o tempo todo, eu te pago isso aqui, igual todo mundo. Não, beleza, não dá. Eu prefiro sair. Eu falei, beleza, toca, vai embora. Precisar de alguma coisa, estamos aí. Vira e mexe, a gente conversa, ele manda alguma coisa para mim. Eu quero que ele voa, porque é aquilo lá. Ninguém vai fazer igual eu, ninguém vai fazer igual a Silvia. Entendeu? Ninguém. Então, é diferente. Então, o que eu senti com esse tempo? Já saiu professores e tal. Eu senti que as pessoas vêm por conta da marca, né? No caso, no começo, por causa de mim. Mas hoje em dia, vê a credibilidade, vê o trabalho que a gente desenvolve. Todos os professores são elogiados, porque inicialmente tinha aquele, não dá para fazer aula com esse professor. Hoje, vai um professor, vai outro, cada hora vai um e todos são elogiados. Então, a gente não... Eu falo assim, é a maneira com que a gente conduz, sabe? É a maneira que a gente vende pro cara. E eu acho que a gente amadurece também, né, Arthur? Assim, igual eu comecei essas parcerias, eu estava grávida. Então, eu estava muito focada na licença maternidade, em tentar manter os alunos. Então, essa parceria foi basicamente por isso. Eu chamei os professores porque eu ia ter que sair de licença.
Então, minha cabeça não estava muito nessa real, assim, desse batidão de vamos para frente para sempre, entendeu? Sim, sim, sim. Agora acabou. Então, agora, e nesse tempo eu amadureci. E Legal. eu tenho uma frase que eu sigo muito para mim, sabe? Que ou a gente acerta ou a gente aprende. A gente nunca erra. Eu penso isso. Então, eu acho que eu aprendi muito. Não faria de novo do jeito que eu fiz, mas o que eu fiz, eu aprendi com isso, entendeu? Eu acho que é mais importante a gente levar isso também, né? Que agora tem muitas coisas que eu já sei como não fazer. Mas, ó, o erro é o aprendizado. A gente está Sim, vivendo um momento negativo, ruim, né? Tá tudo. Você olha na TV de incerteza, insegurança. As pessoas que tiram coisas boas desse momento, tentam ver as coisas de outra forma, né? Ah, tá ruim, mas o ruim que eu vou crescer. Eu brinco assim, ó, eu falo assim, tudo para ficar bom precisa ficar ruim. Por exemplo, mulher vai fazer, vai botar silicone, não sei o quê. Porra, fica destruída. Na hora que sai, não, fica. Nossa, cara, fica lá. Só que depois, a recuperação é muito difícil, né? Depois o corpão não fica. Né? Até isso, né? então, Que é mais. Por exemplo, eu quero botar silicone. Você, não, eu quero todo o corpo, boca. Meu, você vai ter que treinar. Você não vai treinar, é cirurgia, mas vai sofrer, porque sofre pra caramba. de um jeito ou de outro vai ter que sofrer. Então, é a vida, cara. A gente aprende assim, a gente aprende desse jeito. E eu falo assim. E também tem outros jeitos de aprender, escutando pessoas que fazem sentido, as pessoas que têm uma experiência, que faz sentido para você ali. Fala, pô, legal, comecei a escutar uma pessoa, gostei, vou seguir, É. começar a aprofundar nisso. É esses dois jeitos. Eu tenho um professor meu que a gente E conversa muito. agora eu vou te fazer um elogio, que eu acho que faz parte desse momento. Então, é o seguinte, não, é sério, eu não era muito dessa vida de Instagram, não, sabe? Eu entrei mesmo no Instagram na pandemia, isso é fato. Eu acho que Sério mesmo? muita gente deve ter feito isso, É. né? Eu até, assim, sei lá, janeiro, início de fevereiro, a minha frase, quando o povo fala, porque o Instagram, eu falava, não gosto de Instagram. Isso eu falava desse jeito, não gosto de Instagram. E aí começou a pandemia, aí eu comecei, live, onde vai ser a live? No Instagram. Eu falei, então eu vou assistir. Aí eu entrava lá no Instagram. Foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a ver as coisas que eu estava pronta para enxergar. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A gente tem que estar pronto também. Porque o Instagram Exatamente. não é muito tempo, mas eu não estava pronta para enxergar o Instagram do jeito que ele é. Exatamente. Então, eu fui para o Instagram e eu comecei a ver marketing digital, não sei o quê, curso disso, comunicação e mídia. Eu falei, gente, esse negócio é legal. Hoje eu sou apaixonada por Instagram. E aí, o momento que eu ia fazer o elogio é o seguinte, que eu encontrei 2 outros profissionais, que não vem ao caso o nome, que, vamos dizer assim, são referências, né, no mercado. E eu cheguei a tentar buscar uma ajuda, assim, nesse Sim. sentido, igual você está me dando essa ajuda agora, e eu não tive esse retorno. Nem se igual eu falei assim, eu te pago. Não, a pessoa Sério? entende? É. E aí depois eu fui observando que, na verdade, essas pessoas não têm o que eu almejo ter. Porque eu acho que a gente tem que procurar alguém que faça o que a gente quer fazer. Não adianta eu Exatamente. pegar, por exemplo, um personal de sucesso. Eu já sou uma personal de sucesso. Eu me considero uma personal de sucesso. Eu tenho uma parceria com outros profissionais. Não, eu já tive parceria, eu não quero ter parceria. Então, não é um profissional que conseguiria me dar uma mentoria do jeito que eu gostaria. E eu Assim. só ficava na cara, gente, o Arthur tem 8 profissionais. Então, assim, e eu quero saber como que ele consegue. Então, era por isso que eu queria essa mentoria, porque eu realmente, igual eu coloquei lá, que você me inspira, eu acho que é nesse sentido mesmo. Pô, E eu vou te falar, tem que ter muita coragem para fazer o que você faz. arrepia, viu? Obrigado, cara. Mas, Pô, fico feliz pra mas é caramba. sério. Você tá de parabéns, porque assim, a minha mãe já teve escola de natação, espaço físico mesmo, e não é fácil. E uma coisa que eu já até falei com você, uma coisa que eu não falo para muita gente, mas a gente entrou nesse assunto, por isso que eu falei, sempre tive medo de abrir empresa, por causa da empresa que minha mãe teve, que foi um sucesso, Sim. né? Inclusive, a metodologia que eu uso hoje é a mesma há 30 anos.
A gente fez alguns ajustes depois que foi para condomínio, porque é diferente de academia, né? Mas a metodologia é a mesma. Quem fundou essa metodologia foi a minha mãe, há mais de 30 anos atrás. Então, a gente tem uma história longa. E conta pra Mas galera que a sua mãe dá aula até hoje, conta. minha mãe dá 70 anos e dá aula até hoje, em beirada de piscina, e tem uma saúde guerreira, tá? Que massa, cara. Mas voltando aqui, é sério. Então, quando eu vi, primeira coisa que me veio, eu falei, ele tem 250 alunos. Eu falei, impossível. É algo impossível. Aí foi quando eu te perguntei. Eu falei, peraí, como é que você tem 250 alunos? Porque eu trabalho no Paraná e não consigo ter 250 alunos. Cara, eu vou falar para você que eu fiz o levantamento agora, estava fazendo ontem, na verdade, e a gente, antes de entrar na pandemia, a gente estava com 288. E assim, a gente tinha uma meta de bater 300 alunos de novo, que a gente ia bater, que ia arrebentar, ia passar mais de 300 alunos. Tinha certeza, porque a gente tinha contratado 3, a gente estava em 10. Nós estávamos em 10. Então, aí, bom, enfim, mas é isso. Ó, mas, pô, eu fico muito feliz, cara. Obrigado mesmo pela... Mas você, para mim, só para resumir, você, para mim, é realmente um exemplo do que eu quero ser. Pô, que responsa, que responsa. Que responsa. Eu espero um dia chegar lá, ter 250 alunos igual você tem. É meu sonho. Pô, cara, olha, ó, eu fico feliz demais de ouvir você falando. E você vai conseguir, você vai conseguir, com certeza, porque assim, é o que você, você, igual você falou, pô, eu considero uma personal de sucesso. Agora você está no sucesso, você imagina o tanto de coisa que você pode fazer ainda e ter mais sucesso ainda. Entendeu? Então, não, assim, e eu quero trazer pessoas comigo. Eu acho que é o que você falou, a gente quer ajudar pessoas, mas eu acho que eu não soube ajudar do jeito que eu queria. Você quando pensa eu fiz só as aqui, ó, puta, eu quero pagar bem, mas o pagar bem não é o negócio, tá entendendo? Então, por exemplo, o que eu trago para os treinamentos? Oratória. Eu tenho uma professora, eu tenho uma professora minha que eu pedi até para ela fazer um vídeo que eu vou postar ele. Cara, ela não... Aqui, deixa só eu pegar o carregador do telefone, senão vai acabar a bateria. Só um minutinho. Vai lá, corre lá, corre lá. Corre lá. Tá lá na sala. Bom, voltando. Manda ver. Voltando. Eu queria que você me ensinasse, acho que você já falou, talvez na comunidade, não sei, mas eu não peguei, eu não sei onde que está essa informação. Como que faz para cobrar através de cartão de crédito com link, sem a maquininha? Beleza. Você falou, mas depois eu perdi essa informação. PagSeguro. Você entra lá na plataforma, no site do PagSeguro. Lá tem as informações tudo escritinho, tudo certinho, tá? Mas você... eu tentei, mas tem que ter o CNPJ? Você tem e-mail? Não, nada. Nada? Vou abrir agora. Tem que ter. E aí, você faz o seguinte. Tem que ter? Pô, você sabe que é uma pergunta que eu não sei se tem que ter. Sabe por quê? Porque eu sempre tenho. Eu tenho um meu sozinho, fora da empresa. Eu tenho o meu. Eu tenho da empresa, a minha esposa tem o da outra empresa, então eu não sei te falar, de verdade. Mas é muito fácil o esquema. Você entra lá, faz o cadastro, tudo certinho. O que pega? O pessoal fala, não, porque 4%, 3%, sei lá quantos por cento. Meu, tem que pensar no benefício. Aumenta um pouquinho que você vai trazer. A mensalidade. O que eu posso? Só para você entender. Hoje eu tenho todas as opções de pagamento. Como a minha esposa controla, ela tudo cheque. O cheque. Então, eu tenho a tabela de preço aqui. Isso aqui é no cheque. O que tiver, maquininha de cartão, boleto, tem sempre um acréscimo. Cobra mais. É isso. Só que se você tiver só o recorrente, por exemplo, se eu estiver sozinho hoje, eu teria só recorrente. E nem vai ver que vai cobrar mais, entendeu? Por isso, toca no cartão, vai embora, entendeu? E é excelente, porque te emite o relatório, você está lá de pagamento, você vê lá, a parte financeira eles já fazem. Faz tudo. Secretária, tem uma secretária, você ganha uma secretária dessa parte. Entendeu? Ok. Como que você paga? Essa pergunta eu já te fiz, aí você me respondeu, mas ficou meio confuso. Como que você paga o vale transporte dos professores? Beleza. Ou você não paga? Nossa, eu escrevi aqui, inclusive, isso aqui para depois te falar. Eu faço o seguinte, eu vou te falar tudo já, porque é uma coisa que eu escrevi aqui para te falar.
como que é meu contrato? É CLT, dentro, é tudo em cima do sindicato, nosso sindicato aqui. Aí, Sindec? É o Sindec? não, nosso aqui é Sindesport, não, Sindefesp. É diferente por conta da Porque localização, né? Serve deve de ser BH. por cidade, será? Isso, é. Hum. Aí, a gente Aqui é Sindec, mano. eu sigo isso aí. Então, tudo em cima disso. Então, primeiro, contrato, eu pago um valor e eu tenho uma ajuda de custo junto com isso. Essa ajuda de custo, ela não é descontada na carteira, porque, entendeu? Então, ela vem como ajuda de custo e ela não é descontada. Então, ele recebe essa ajuda de custo integral, tá? Fora isso, eu tenho o convênio, que aí isso é coisa que eu faço, tá? Não tem nada a ver com obrigação. Tipo, obrigação. Eu faço porque eu faço. É por segurança. O cara tá andando na rua, tá? E eu sempre pensei nisso, entendeu? Pô, eu quero ter alguma coisa. Buscamos aqui o convênio, fizemos uma parceria parceria, né? Eles têm esses planos aí, a gente paga em total. Então, embute junto também, entendeu? O plano de saúde que você fala, né? Isso. É dessa maneira, isso. O convênio médico é o plano de saúde que eu pago para eles. E ó, ninguém tinha. Só tinha convênio médico. O resto todo mundo começou a ter. Isso é um diferencial, né? É um diferencial. E é isso, assim, dessa maneira. É assim, não tem mais nada. O que acontece, por exemplo, eu tenho um carro. Como você define? E você me falou que tem 3 salários diferentes. Você define por hora trabalhada ou por alunos? É assim, ó, por período. O cara trabalha, período da manhã é um, entendeu? O cara trabalha, eu sempre quero que o cara trabalhe comigo o tempo todo, né? Então, tipo, se eu gostei muito do cara, eu aceito até o cara ficar um período só. Mas hoje eu só tô contratando o período todo, para falar bem a verdade para você. Eu quero contratar o cara vai ficar comigo o tempo todo. E a diferença que eu tenho, na verdade, é o seguinte: quando eu transitei alguns professores que estavam nessa percentual pro CLT, o salário dele ficou fixo ali, né? Eu já comecei com um salário alto. Hoje, o cara ele começa com o piso. Entendeu? Ele começa com o piso. Ele tem tudo isso aqui, ó, ajuda de custo, né? O convênio, só que ele começa com o piso. Com o passar do tempo, eu tenho um escalonamento que ele vai, fora os reajustes que já tem natural, mas ele vai dependendo da entrega que ele tem, eu vou aumentando, né? Esse salário. Mas aí, para você ter essa ajuda de custo, ele tem que assinar um termo abrindo mão do vale transporte, não? Não. Não? Não assina, não tenho esse tipo de coisa. Ele usa o carro dele, tudo certinho, então essa ajuda de custo inclui, entendeu? Nesse esquema. Entendi. Você tem estagiário que te acompanha? Estagiário. Eu tenho estagiário que eu deixo para sábado, principalmente. Então, eu contrato o cara sexta e sábado, que é os dias que eu tenho mais na academia. E aí, eu sempre dou preferência, porque realmente é no último ano, né? Tudo entro pela faculdade, faço o cadastro na faculdade. Aí ele fica comigo ali 1, 2 anos, entendeu? De estagiário. Eu tenho nos condomínios, alguns condomínios, eu coloco se o cara tem disponibilidade e se eu tenho necessidade também. Porque é um professor para no máximo 4 crianças, tranquilo, tiro de letra. Mas, de repente, a turminha está rodando super bem. Entrou uma criança nova, que está com seguro. Aí você põe o estagiário para auxiliar. Entendeu? Estão te chamando aí. Eu vou ter que atender. Peraí, quero ser minha esposa. Pera só. Nossa. Bom. Como que você acompanha esses professores? Você falou que você dá treinamento, reunião uma vez por mês, mas como que você acompanha eles? Você assiste às aulas, você vai junto? Como é que você faz? Quando é a primeira aula, o cliente vem e tal, primeira aula, o meu coordenador e a vendedora vai junto nessa aula. Tá? Ou eu. Se eu puder, eu vou. Aí, o que que faz? O professor vai dar aula. Se tiver alguma intercorrência, alguma coisa que o professor tem dificuldade, o coordenador vai também. Fora isso, eu crio grupos no WhatsApp. E esses grupos têm o telefone da empresa, o professor, o da mãe e o coordenador. Então, ele fica lá no grupo. Entendeu? Então, tudo, isso aí eu deixo bem alinhado com a mãe e com o professor, que tudo que tiver a ver com a natação é para falar no grupo. Porque, por exemplo, vamos supor, aconteceu uma vez, o professor estava indo
o carro dele parou nessas blitz e aí ia atrasar. Então, aí, se a mãe comunicou no grupo, ou o professor comunicou no grupo, entendeu? Se não fosse no grupo. E a mesma coisa ao contrário, entendeu? Às vezes a mãe manda assim no grupo. Vocês não vêm? Vou viajar, não vou fazer aula tal. Não, vocês não vêm, por exemplo. Aí, tipo, aí a gente pega o telefone, liga pro professor, aí aconteceu alguma coisa com ele, a gente já manda lá. Às vezes o professor na correria não consegue avisar, entendeu? Sei lá, bateu o carro, aconteceu alguma coisa. Isso, né? E aí a gente deixa, inclusive no contrato, tem uma cláusula que fala que tudo que tiver lá, até reposição, para falar lá dentro, porque aí a gente tem esse controle. Entendeu? Muito legal. É um trampo pra caramba, porque é muito grupo. São 1000 grupos, né? Nossa! 250 grupos, na verdade. Né? São 250 alunos. Então, é muito grupo. Pra você ter ideia, a gente descobriu que o WhatsApp, essas listas de transmissões, quando você manda para todo mundo, chega um ponto que não vai. Tem algumas pessoas que não recebem. E no final do ano, a gente faz um evento a gente faz doação de brinquedo, né? Então, pede um X valor para os alunos, ou o brinquedo deles, e a gente leva para uma comunidade. Já faz 3 anos já que a gente faz... 3 ou 4? Acho que faz 4 anos já que a gente já faz isso. Dá o leite. Desculpa. Tranquilo. Aí faz 4 anos que a gente já faz isso. E aí o que acontece? A gente... Até perdi o que eu estava falando. Meu Deus. Desculpa. Não tem problema, esqueci o que eu estava falando. Aí eu mandei. A gente manda. Aí o meu coordenador foi lá e mandou foto para todos os grupos. Isso aconteceu com o WhatsApp dele, foi banido, porque não pode fazer esse tipo de coisa. Então a gente tem esse problema aqui, ele foi banido. Aí ele tem que entrar em contato com o WhatsApp libera ele. Porque é a política dele. O Telegram não. O Telegram você pode socar 50 mil pessoas lá, 100 mil, e mandar tudo que não tem. Talvez seja uma ideia passar esses grupos para o Telegram, né? Já vai acontecer isso de uma maneira mais natural, porque muita gente ainda tem o WhatsApp, né? Eu sou fã, prefiro o Telegram. Mas por conta do áudio, manda um áudio de 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tanto que quiser, você acelera ele lá, você escuta o áudio, muito melhor. É verdade. Nossa, bem pensado, é isso mesmo. Então, assim, se eu fosse começar agora, eu começaria tudo com o Telegram. Tanto que eu já criei, na verdade, o grupo do Tio Arthur Natação no Telegram, só para pais, quem tiver interessado em entrar. Só que eu não divulguei ainda porque eu estou arrumando os detalhes ainda que falta. Legal demais. Massa. Bom, vamos para a próxima. Manda lá. Então, mas aí, assim que você acompanha os professores pelos grupos? Eu acompanho pelos grupos e quando, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, tal. Aí a gente vai nas aulas. Eu não tenho uma acompanhamento. Eu não suporto ter que ficar controlando. O cara saiu 5 horas, cancelou a aula, foi para casa dele. Esquece. O cara fez o trabalho dele, tá bom, segue o jogo. Mas eu falo assim, por exemplo, igual, você tem uma metodologia, né? E aí, por exemplo, o professor não está seguindo a sua metodologia. O cliente responde para mim. Pois é, mas aí você faz o quê? Você vai lá e... Geralmente eu troco o professor, o cara nem... Isso, nunca... Já aconteceu com uma professora aqui. E ela já estava meio que querendo sair, isso aqui. Achou, inclusive, que levaria todos os alunos com ela. Isso se surpreendeu com isso. Mas o cliente, na hora que você pega, o cliente ele já responde para você. Assim, ele pega... quando você vai e coloca outro professor para dar aula, aí ele... Nossa... essa metodologia, né? Não é aquela. Isso. O que acontece? Outra coisa que acontece... metodologia, né? Porque... por exemplo, uma coisa que eu... nossa. Às vezes eu vejo os professores fazendo coisas que não estão alinhadas, que fogem um pouquinho, mas não tem como explicar tudo assim num dia. Então ele tem que vivenciar. Aí eu vou lá, chego, às vezes eu filmo, aí eu chego nele depois e falo, tá vendo aqui, tá vendo isso aqui? Você não precisa segurar assim, só faz assado. Então, e os treinamentos, né? O tempo todo. Tipo aqui, entendeu? Então, tipo... na academia, às vezes, como a maioria deles também estão lá de vez na academia, acaba que eu vejo. Mas a resposta do cliente é muito, muito legal. Porque assim, você vai lá, vê o aluno, aí
o cliente começa a dar uma reclamada, aí a gente recebe as mensagens aqui, aí você vai lá. É difícil acontecer, viu? Mas quando acontece, é rapidão, o cliente responde. Você vê que ele não está satisfeito, você vê que a mãe começa a falar muita coisa e botar a culpa, de repente, porque a vendedora, no coordenador, sabe? Outras coisas. Porque não fala isso pro professor, não, viu? Porque eu não vou, sabe? Então, mas aí a gente Não vai lá e gosto coloca... dele, não, porque eu gosto dele. Né? Fala assim, né? A gente vai lá e coloca outro professor e já era. Aí o professor já... Já era. Pois é, quando você tem carteira assinada, você pode fazer isso, né? É. Mas agora você esquece, como eu te falei, agora você esquece tudo que passou, porque já foi o MEI, não enquadra mais, e é isso aí, vai pensar nesse esquema aí, ó. Legal. Tinha uma outra pergunta, seria como você distribui o seu tempo para cada função? Mas, na verdade, tem um grupo, uma equipe, né? Então, não tem muito... Isso é uma coisa, nossa, eu falo que essa parte de isso aqui, sentar, escrever, ficar aqui no escritório, nossa, eu tenho... No começo, nossa, era muito difícil. Eu tinha exatamente isso que você falou no começo. Ai, nossa, eu preciso pagar bem os professores. Ai, eu preciso entregar um treinamento. Eu ficava muito focado nisso e era muito difícil, sabe? Às vezes eu tinha que dar aula, eu não conseguia fazer as coisas. Aí, o que eu fiz? Óbvio, né? Eu estudei muito. Hoje, eu tenho a maioria dos meus livros que eu estudo hoje é relacionado à gestão, relacionado a como lidar com pessoas, tal. Então, é nisso que eu faço hoje em dia. Mas as minhas divisões de função hoje, é que assim, minha esposa até brinca, ela fala assim, para de ficar inventando moda, porque você começa a pegar uma coisa, outra coisa, e eu sou realmente assim. Então eu faço assim, a minha divisão. Silvio, também tô assim. Mas tá na pegada, é isso aí. Ó, por isso que você tá lá com a sua agenda lotada e a gente está aqui hoje. Eu hoje, as minhas divisões, por exemplo, toda segunda-feira, eu e minha esposa, a gente se reúne, conversa e fala sobre a empresa. Então, tipo, no começo do ano, traçamos a meta. Aí, a gente passa para a equipe administrativa, e aí, né, deixa o negócio, vai só controlando. Coordenador, mesma coisa, ele dá aula também. Aí eu cheguei nele, falei assim, ó, é o seguinte, eu quero isso aqui. Só que eu vou te ensinar uma coisa. Você não precisa fazer tudo isso. Você precisa me entregar isso. Agora, se você colocar outra pessoa, delegar para outra pessoa, fazer com você, eu só preciso que você me entregue. Eu preciso do resultado. Então, eu comecei a me dividir assim. Então, por exemplo, segunda-feira, eu sento eu e ela, traçamos a conversa, vê o que precisa fazer, já manda para o pessoal, eles vão fazendo, entendeu? Mas você diminuiu um pouco também o número de aulas, né? Pelo que eu percebi. Então, porque eu trabalho de 8h30 da manhã às 16h30. Uhum. Eu acredito que para eu ter professores, eu vou ter que diminuir um pouco. Até para eu conseguir acompanhar, para eu conseguir... E eu achei interessante que você falou que você pegou um outro profissional e dividiu os seus alunos no início. Sim. Você sabe que eu sugiro, assim, por exemplo, é uma coisa que eu vou fazer agora. Eu estava fazendo no começo do ano já. Todas as minhas aulas tem que ter um professor junto comigo. Eu não dou aula sozinho. Porque qualquer momento eu posso não dar aula. Mas isso é uma coisa assim, não é toda hora, né? Tipo, vamos supor, aconteceu um negócio com um aluno, eu preciso não dar aula. Já tem essa confiança com esse professor. Hoje eu estou fazendo isso e vou fazer cada vez mais aí para frente. Porque eu adoro dar aula. É um momento assim, só que o que aconteceu? Só para você entender, logo no começo, quando em 2015 eu saí da gestão da academia, eu fiquei só com esses horários das 4 horas da tarde, que eu comentei com você. Cara, chegava às 3 horas da tarde, eu tinha acabado de fazer um negócio assim, nossa, muito estratégia, tal, fazia os negócios, tal. Chegava na hora que eu queria executar, eu tinha que dar aula. Puta, aquilo ali me quebrava, cara. Porque eu não conseguia, sabe? Óbvio, eu entrava na aula, arrebentava, adorava, amava. Só que eu precisava pensar estrategicamente. Aí o que eu fiz? Eu ficava 4 dias, comecei a ficar 2 na academia. Entendeu? E aí foi. E eu peguei amor, né, pelo local, então assim, você acaba... Mas é minha estratégia. Eu tinha meu momento de hoje, no final da manhã, começo de tarde que eu dou aula. Entendeu? Eu não dou aula o tempo todo, mas isso vai com o tempo, né? Então, assim, você, por exemplo, eu sugiro para você, coloca uma pessoa do seu lado, um estagiário, se bem que agora, depois dessa pandemia, muita gente vai ficar sem emprego, cara. O que eu vejo de tio e tia subindo no Instagram agora, igual você falou, você entrou agora, mas uma galera tá entrando nessa. Entendeu? Então, assim, você vai ter gente, bota do seu lado, estagiário, seguinte, é isso aqui, ó.
você vai ter que fazer exatamente o que eu fizer. Se eu espirrar, você espirra junto. E aí você manda ver, entendeu? E aí você coloca o cara do seu lado, porque chegou no final do ano, o cara se formou, você já... Aí você começa. Só que aí você vai tirando o pé, passa uma aula para um aluno, para aquele seu aluno ali, passa a aula para o professor. Olha, mamãe, eu tô fazendo... Agora o que eu vejo só a dificuldade por exemplo, igual, pelo menos nesse retorno, vai ter que ser um aluno por vez, né? De E para passar gente que tinha muita... Não, um aluno por vez por horário. Não sei aí como é que vai ser. Mas aqui está começando a liberar as piscinas e as turmas. Lembra que a gente falou que para ter esse número de alunos a gente tem que ter turma? Exatamente. E agora não vai poder ter turma mais. E aí? Isso tá pegando. E é o mesmo prédio. Então só tem uma piscina e só vai poder usar um por vez. Mas negócio aí... bicho. Mas por isso que eu lancei o produto solo. Mas olha só que interessante que você comentou. É no mesmo prédio. Olha, me procurou final sábado agora uma mãe que já é de aluno nosso, tá? Que ela queria fazer o trabalho que a gente chama de réptil, ou o terrestre. Ela não queria contar com a natação, ela queria pagar para fazer. Só que ela chamou ela e mais 5 mães, que não são nossos alunos. E elas vão fazer atividade junto. Por quê? Ela falou, Arthur, aqui no condomínio eles estão o tempo todo brincando junto. Se um pegar, o outro vai pegar. Pronto. E aí, só que assim... a piscina Você entendeu? Então, tipo, por exemplo, na piscina, você vai botar turma, dá para botar turma. Só que aí, de repente, as mães, elas brincam o tempo todo. Então, aí vai depender do seu cliente, você vai ter que ir conversando com eles. Entendeu? Porque aqui, pô, a gente dá aula, isso que a gente voltou ainda não tem grupo ainda muito não. Tem 2 irmãos, por exemplo, 3 irmãos, coisas assim. Mas vai depender do condomínio, cara. Vai depender das mães. Aqui ainda não voltei nenhum aluno de natação. Então, a gente voltou. Mas, por exemplo, às vezes as crianças estão o tempo todo brincando o dia inteiro lá e a gente... Aí pega todo mundo junto. Entendeu? Tá, vamos lá. Deixa eu te fazer as perguntas que tá acabando meu tempo. Já acabou, né, na verdade. Vamos lá. Não, dá um tempinho, segura aqui. Você registrou sua marca? Registrei minha marca. Se eu te contar essa história, aí você vai rir de mim. Nossa senhora, muito engraçado isso. Quando eu saí da academia, eu era professor, tinha mais de 200 alunos na academia, e eu saí e fui para outra, assumi a gestão. Consequentemente, era uma academia, das primeiras academias de grande rede, dentro de um shopping, né? Já tinha uma, mas essa era outra. E aí, o boom já existia. Aí eu fui. E aí eu fui lá e criei eu não, né? Passei para o administrador da academia e falei, vamos criar um plano chamado Plano Tio Arthur. Aí todo meu aluno era um ano e tinha um desconto X, não recordo agora o preço. Pô, por exemplo, vamos supor, você fazia aula com, o seu filho fazia aula comigo, mas a sua amiga, não. Aí você chegava para ela e falava assim, ó, vai lá e fala que você é aluno do Tio Arthur, que você tem desconto. Tipo, mais de 200 alunos tinha que entrou, tipo, fora o pai e a mãe, né, que entrava junto. Então, o que aconteceu? Criou uma marca. Tio Arthur virou marca, né? E aí, quando eu saí da gestão, eu fiz a logo, e eu tenho um cara aqui que ele é a mesma coisa, Arthur ele chama, e sem o H. E aí eu tive que... Então, até chegar... Então, assim, o que aconteceu? Aí eu fui fazer o registro da marca, entendeu? Para ter essa exclusividade da marca, porque chegou ao ponto, só para você ter uma ideia, que o nome dele, Tio Arthur, sobrenome, né? Tio Arthur e o sobrenome dele, e o nosso era Tio Arthur Natação. Ele botou Tio Arthur Natação sem o H. Até chegar ao ponto, assim, que meu professor mandou para mim, você viu isso aqui? Tá igualzinho. E aí, eu falei, eu já estava em processo de registro já, falei, vai chegar em boa hora. Porque confunde muito aqui no caso. Mas aí ele teve que mudar a marca dele? Teve que tirar o Tio Arthur Natação, né? Entendeu? Eu conhecia ele, é um cara que cheguei e falei, seguinte, é assim, assim, assim. Ele falou, não, beleza. Ele não quis. Não, ficou de boa, porque assim, eu conheço ele, né? Então,
Pois Eu que aconteceu a coloquei mesma ele, coisa. eu que indiquei ele lá para academia, eu que coloquei ele para Na verdade, aconteceu a mesma coisa com a nossa marca, só que foi o contrário. Na verdade, foi assim. Igual você falou que você conhece uma Golfinho de Ouro, Sim, que é de Uberlândia. isso. A minha mãe deu aula para a dona da Golfinho de Ouro de Uberlândia. Olha só. Ela até falou numa live que ela fez no Instagram de uma pessoa bem conhecida. Não vou citar nome, não, porque eu acho que não tem No meu necessidade. caso. Ela citou o nome da minha mãe como professora dela. Então, quando a minha mãe fundou a marca, a metodologia, ela chegou para minha mãe e falou: olha, eu já tinha pensado nesse nome, eu já tinha pensado assim. Então, e uma era em Belo Horizonte, outra era em Uberlândia. Não, De topar. boa. Entendeu? Você fica lá, eu fico aqui, vamos continuar. Cada um na sua. Tanto que é mais ou menos da mesma época, mais ou menos o mesmo tempo de marca. De marca. Só que ela registrou e minha mãe não. Isso aí já. Entendeu? Eu conheço muita história, assim, muita. História de... Mas aí assim, aí a gente usa. E ela não se importa por causa da história, ela conhece a gente, entendeu? Mas eu fiz o registro. E ainda existiu mais uma Golfinho de Ouro. Jura? Mas aí essa aí ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém tem notícia, entendeu? Não, mas eu fiz o registro e eu acho importante fazer. Você Mas tem a eu sua não marca. tenho como fazer, porque já tem o registro, né? Verdade, perdão. A não ser que você mude o Enfim, nome e tal, mas já tem todo o esquema, né? deixa eu te perguntar se você sabe, eu não sei se você tem essa informação. Eu tendo CREF, meu CREF pessoal, eu posso contratar um estagiário no meu CREF ou eu tenho que ter CNPJ, você sabe? Você tem que ter... Talvez dê pelo MEI. O MEI você consegue fazer contratar alguém. E aí você faz através do seu MEI. Através do seu MEI. Então, mas através do seu MEI, você se associa à faculdade, faz o cadastro lá. Não tenho 100% de certeza. Vou até averiguar isso aí, mas vou te falar. E aí, porque você tem que fazer um registro na faculdade, o convênio de estágio. Você faz o convênio lá, você faz pelo seu MEI. E ele entra com você como estagiário. Não seria pelo CREF? Não, o CREF, eu vou até pegar aqui para você ver. O CREF, ó, eu tenho aqui o meu, inclusive, você paga 2 CREFs, ó. Esse meu CREF aqui, ó, é o número de... Aqui não vai dar para você ver que está refletindo. Mas eu tenho o número da empresa, então eu pago o CREF da empresa e o meu. Entendeu? O CREF não tem nada... você tem que fazer isso quando você abre a empresa. Mas eu tenho quase certeza que dá certo fazer isso aí. Sabe por quê? Porque eu estava fazendo... as minhas mentorias, os cursos que eu estava fazendo, eu tenho esse MEI. Entendeu? Eu ia colocar alguém junto comigo para me acompanhar como tipo um estagiário, mesmo esquema, só que de publicidade e propaganda, entendeu? Para fazer uns esquemas de vídeo que eu estava afim. Mas eu tenho quase certeza que dá, porque é um MEI, é CNPJ, é igualzinho, entendeu? Mas você precisa... A primeira coisa que você tem que fazer, inclusive, que eu escrevi aqui, é abrir o seu MEI. Não, MEI não, tem que abrir o CNPJ, né? É o MEI. O MEI é CNPJ. Não, mas se eu posso na carteira, não tem jeito. Entendeu? Não, no MEI eu posso usar a carteira de um profissional. Eu não quero ter um. Entendeu? Sim. Tá certo. É isso aí. Depois você vai ME. No meu caso, eu comecei MEI. Aí, como eu te falei, eu tinha um contrato com eles. Aí eu fui para ME pela quantidade de professores que eu já tinha. Entendeu? Então, você pode... Essa parte aí do MEI, eu já tive sem ter MEI. Eu não quero não. Entendeu? Não, mas ó, aí você faz o seguinte, ME ou EIRELI. Mas eu acho que vai encaixar. Eu acho que o meu vai ser EIRELI. Não, mas eu acho que vai... bom, eu acho que é o ME para você, viu? Porque o EIRELI bom, contador. Melhor coisa que você faz que vai te ajudar com as informações, inclusive até com os cálculos. Você me falou os 3 valores de professores, aí você me falou depois que é um valor fixo, né? E é por hora. Então, aí, no caso, só é porque essa pergunta estava lá embaixo. É meio período ou período integral? É assim que você define o valor, é isso? Isso. E o outro valor maior lá é o do coordenador. Sim. É que assim, ó, é porque eu tenho o professor que já estava na equipe e começou com um salário mais alto. E eu tenho um cara que começou agora. E qual que é o piso, você sabe?
pisos, 2.200, alguma coisa assim, eu acho. Eu não tenho certeza. Acho que é isso aí mesmo. 2.200, Mas aí você 2.100. paga o piso quando a pessoa entra? Quando entra, paga o piso. Para quem fica o Para tempo todo. 44 horas semanais. 44 horas semanais. Por que eu coloquei 44 horas semanais? Porque, primeiro, que a gente não tinha... Tipo assim, eu precisava da agenda do cara. Ele nunca vai conseguir fazer 44 horas semanais. Não vai dar. Porque sempre vai faltar uma hora aqui, vai faltar, o cara não vai dar aula. E eu não faço o cara voltar para o escritório, isso é uma coisa minha. O cara, por exemplo, Uhum. não tem aula 9 horas da manhã, eu não coloco ele aqui no escritório. Vai nadar, vai ler o livro. Eu deveria colocar. Se eu tivesse espaço maior até aqui, eu colocaria, deveria fazer isso. Mas eu não faço. Porque assim, é o que eu te falei, né? Eu tenho o meu jeito de trabalhar. Mas, pô, por exemplo, eu preciso que você esteja lá. Ah, eu marquei. Você marcou, meu amigo, mas você não me avisou. Então, por favor, preciso que você esteja lá. Tá entendendo? Então, É o mas seu horário assim, de trabalho. isso, entendeu? Então, por exemplo, dizia às 4 horas da tarde, foi embora, beleza, tá tudo certo, tô precisando dele. Não, mas se eu ligar para ele precisar, ele vem. Entendeu? Eu tenho Entendi. essa maneira. Entendeu? Entendi. É, Você tem um espaço físico? meu, Igual você falou, um escritório, tenho aqui, escritório. na sua casa? Aqui. Esse é o Ah, tá. escritório. Esse é Mas meu não é na escritório. sua casa. Não, É o não. escritório mesmo. É num centro empresarial aqui. É uma sala, eu alugo uma sala aqui, entendeu? Era na minha casa. Até eu precisar não ser mais só eu e minha esposa. Era na minha casa, tudo Entendi. aqui. Aí eu precisei mudar por conta mas e aí Da demanda. aqui só tinha, na verdade, aqui era para ter uma mesa só. Aí eu coloquei mais uma para que é minha esposa, que eu nem fico aqui. É minha esposa e uma menina. Aí precisou mais outra. Aí tá pequeno. A reunião aqui, para fazer reunião, eu tenho que juntar todas as mesas e colocar uma cadeira atrás da outra, porque não dá. Não, Que é bacana pequeno. demais, bacana demais. É, eu acho que eu perguntei tudo. Quantas horas, os dias, quantas academias, secretária, faço cobrar. Eu tenho algum espaço físico, valor. Não. O valor das suas aulas, ele é tabelado, né? Você me mostrou uma tabela aí fixa, né? Quer ver? Vou abrir E ela aqui para você você. não faz distinção de região, não? Não sei se aí é assim, mas aqui, por exemplo, tem uma região mais pobre, uma mais rica, uma mais. Não, é aquele Aqui, preço que acabou. aqui é assim, só que o meu foco tá numa região. Eu atendo essa região. É aquilo que eu falo assim, a primeira coisa que tem que fazer qualquer personal, ele tem que primeiro saber qual é o público dele. Não adianta o cara chegar e querer tocar, não, vou atender aqui. Não faz sentido. Porque primeiro que ele vai ficar deslocando, segundo vai ter que ter tabelas diferentes. Então, é melhor você ter o foco ali, quero atender essa região. E essa região entendeu? Perfeito. Entendeu? Então, assim, aqui na cidade, quer ver? Uma coisa que, por exemplo, nessa consultoria que eu fiz com essa menina ano passado, ela queria atender as 4 zonas da cidade. Aí eu comecei, no comecinho da nossa consultoria, eu já peguei ela e já tirei isso da cabeça dela. Falei, vamos começar nessa aqui onde você tem mais aluno, aí depois você pensa em abrir outros. Porque dá para fazer, por exemplo, eu consigo, só que se eu hoje fizer isso, eu montaria outro nome de empresa, atenderia, entendeu? Com um esquema diferente. Então, eu não tenho distinção, minha tabela é a mesma tabela, eu tenho distinção, de repente, numa parceria que eu fiz com aquele condomínio, só. Entendi. Perfeito, perfeito. Não, me esclareceu uma outra dúvida, mas foi bom. Compõe as pessoas, distribui tempo para cada função. Acho que agora o resto você já me respondeu. Show de bola. Você tem uma missão na sua empresa? Sim, missão, visão, valores. Eu tenho. Isso é até uma coisa que muita gente, missão não existe mais, né? Mas a missão na empresa, nossa, é colaborar com o crescimento e o desenvolvimento do ser humano através da natação com diversão. Essa é uma missão que faz sentido quando você tem equipe, para que você alinhe e mostre para o seu colega que não é só que é esse conceito, né? Na verdade, eu falo que a missão ela tem muito a ver com a cultura, com o jeito que você quer que atende, com a maneira que você quer que o professor, a pessoa que fica no escritório do administrativo, que seja para todo mundo, entendeu? Então, é crescimento e desenvolvimento do ser humano. Não estou falando que é só da criança, não estou falando que é só do cliente. Estou falando também dos nossos colaboradores.
Perfeito. Entendeu? E até foi super legal, que eu vou até pegar aqui, que tá aqui pertinho. Peraí, deixa eu só... Peraí. O meu primeiro professor que começou com a gente, o primeiro professor que começou com a gente, ele ficou um tempo, foi o primeiro que acreditou nessa loucura toda. E aí ele montou a consultoria online para adulto dele e tal. E aí quando ele foi sair mesmo, aí ele fez um quadro, ó. Olha que legal. E aí aqui tá um monte de palavra que ele falou que ele aprendeu com a empresa. Então, união, trabalho, alegria, convívio, momento. E aí, ai, gente, que e gracinha. essa primeira medalha que ele colocou, a primeira medalha que a gente fez, tá os valores da empresa aqui em volta. Segurança, empatia, respeito e diversão. E aí ele deu pra gente. Ah, e essa é a primeira touca também. Essa é a primeira touca. Primeira logo, primeira touca, primeira medalha. Se você Legal. visse a primeira touca da Golfinho de Ouro, você ia cair para trás. De latex. Não, nossa, você não tem noção, não. Não, tem foto aqui em casa de 87. Quando eu nasci. Eu tinha 2 anos. E minha mãe já tinha empresa e aquela coisa toda assim, loucura, loucura. Aí eu peguei, esses dias ela falou assim, vou jogar essas caixas de foto tudo fora. Eu peguei as fotos, tem cada preciosidade ali. Eu falei, pera, deixa eu pegar algumas, tirar foto, postar no Instagram. Guardar, vai escanear, né? Aí, essa aqui é a segunda touca. Essa aqui é a primeira de silicone. Ó. A gente começou. Legal. Legal. E é isso. Bom, aí a gente hoje já tem um monte de material. Fala assim que hoje você vê, parece que foi fácil. Mas, pô, e tem coisa aqui. Esses dias, no final do ano, a gente fez uma limpa no escritório aqui, foi arrumar umas coisas, mudar a disposição, porque a gente muda toda hora, né? E aí, pegamos cada coisa também, é bom ter essas coisas guardadas. É cada história, né, que a gente vai criando aí. Exatamente. Nossa, muito bom. Me tirou todas as dúvidas que eu queria perguntar. Eu achei que você ia ter mais perguntas. Ó, deixa eu te falar, Silvia. A gente conversou assim já bastante no Instagram, lá no direct. Primeira coisa que eu queria te falar, assim, de tudo que a gente conversou, você já tem tudo já, né? Você já está na sua mão o negócio. É começar agora a direcionar e começar a dominar, né, o que a gente chama aqui dos 3 pilares, né? Você vê que a parte técnica sua, show de bola. Você já sabe, você tem 47 alunos, né? Não é à toa. E de repente a sua parte de, por exemplo, aí a gente pensa a parte de venda sua, hoje nem precisa ter assim, por conta de você não ter horário, por exemplo. Pode ser que aconteça isso, né? Mas isso é uma questão que pode ir melhorar e crescer, por exemplo, dentro daquela parte do pagamento recorrente, uma estratégia de plano, por exemplo, se eu não me engano, você falou que não tem plano anual no direct, né? Sim, eu tenho semestral. A gente não tinha plano anual, a gente foi porque alunos pediram, você não tem anual? Não, já quero fazer um anual. E a gente fez. Então, assim, essas estratégias, ou seja, você já começar a pensar cada vez mais como academia, como empresa. Sua mãe já teve uma, você já participou de tudo. Pensar exatamente como academia. Como contratar, como ter, como professor, né, como fazer. Então, assim, e a parte administrativa e financeira, que eu não sei como que você faz, como que você tem o seu trabalho aí, mas é extremamente importante para o crescimento. É a base. É a base, assim, né? Se pensar em todos os pilares aqui, o técnico, o administrativo, eles se completam, né? Mas para a empresa, ela precisa ter firme também. Porque, assim, senão as coisas não andam, né? As coisas não caminham. Você começa a ver os números e fala, nossa, realmente eu estou pagando muito o professor. Ou eu estou gastando à toa, né? Por exemplo. Então, começa a se enxergar cada vez mais como empresa. Então, primeira coisa, você falou, eu falei do MEI, porque você hoje não tem. Mas para você vai ter equipe, quero ter equipe, beleza, já manda lá, já faz o seu ME, vai atrás de contadora. Já vê o Eu já tenho um contador que está me orientando. Em janeiro, eu já tinha olhado tudo isso de empresa para começar. Só que eu ia começar meio no escuro. Eu aprendi muito nessa pandemia. A segunda coisa que você tem que fazer é ter um advogado que te ajude a construir um contrato de trabalho bacana. Que ele vai te dar um respaldo. Show, melhor de todos. É isso aí. Então, porque eu falo assim, a gente
tem que se... Não é eu falo, Guardar. meu advogado fala assim, ó, você faz contrato para não usar. E é realmente, eu falo que é para fazer um alinhamento. Olha, tá vendo? Isso aqui assim, ó, lê tudo, pode ler. Faz questão. O meu contrato com o meu aluno, ele fica marcado em marca-texto. Marca-texto. Para que, quando ele tiver aquelas perguntas que todo mundo mais faz, está sinalizada lá para ele ler, para chamar a atenção dele, para que ele. Entendeu? Então, eu quero que ele leia. Então, assim. E outra, as pessoas que vão entrar na sua equipe, que vão ter na sua equipe, você tem que mostrar mesmo essa questão do, pô, sou uma empresa. É se enxergar. Então, aquilo que eu falo, você tem que se enxergar como empresa. Eu vi que o Instagram seu é o seu mesmo, né? Silvia Marra, é Sim, isso? Poxa, sim. cria um Instagram da empresa e deixa esse seu aí, Já tinha. ou transforma. Eu já tinha um da Golfinho, sabe? Uhum. Só que naquele esquema de parceria. Então, isso aí que tinham 2 tipos de parceria e uma das parcerias mexia no Instagram de uma maneira que eu não concordava tanto, entendeu? Então, E aí eu preferi usar o meu, e aí você pelo vai... menos a princípio. Não, então, e agora é hora de você já deixar, de repente, o negócio lá, não segue ninguém, deixa formatado, começa a montar um negócio, pega tudo, começa a migrar para o outro, e aí aos poucos você vai fazendo isso, ou se não, pega o seu e transforma. Mas Ou então, eu acho que o meu e transformar seria mais interessante. o meu... Eu vi que você tem 2, né? O tio Arthur Natação é da empresa, ele era meu. Aí eu transformei, e aí o meu que é o que você segue agora, Pessoal. o Arthur Dias Rezende, era meu pessoal, que também não é mais pessoal, dos Para os cursos e profissionais. tudo. Então eu tenho 2 Instagram, que é bem definido. Tanto que eu tenho outro Instagram, que é meu só para eu entrar, para ver. Às vezes eu quero ver, por exemplo, eu gosto de ver esporte. Aí eu entro lá, eu tenho os negócios que eu gosto de ver. Porque eu nem sigo essas coisas nos meus 2 Instagram. Por quê? Porque é para deixar nichado mesmo. Então, a questão das redes sociais é extremamente importante. Se você, eu falo, o principal assim que eu vejo é você transmitir. Inclusive a gente fez até não sei se você assistiu uma live com o pai de um aluno, o Henry, que é o Davi Assef. Conhece o Davi Assef, o meu aluno? Nossa, eu tô apaixonada com aquele menino. O pai, o Não, pai dele. sabe o que eu fiquei pensando? Que eu tinha uma aluna exatamente daquele jeito. Que ela grava vídeo no YouTube, e aí, pessoal, não sei o que, não sei o que, ela ia ser sensacional, e a mãe dela era ótima, e eu perdi a oportunidade porque eu não tive. Mas, mas você sabe que ele, por exemplo, ele começou assim, brincando, porque ele gosta de tecnologia, o pai trabalha com isso. E foi um negócio meio sem querer, e hoje o negócio é legal. Tem uma forma, é um negócio totalmente diferente. E aí, por exemplo, essas coisas assim, por exemplo, que você, eu estava falando do Wayne, a gente fez uma live e ele falou muito sobre ele falou assim, o negócio é transmitir emoção. Então, dentro do seu Instagram, esse é o foco, transmitir emoção, mostrar mesmo a sua cara, mostrar você, independente se vai estar escrito golfinho de ouro, sabe? Por exemplo, quando eu pensei já em mudar o nome da empresa. Eu comecei inicialmente a colocar Tio Arthur, porque tinha esse esquema que eu te falei, né? Virou marca. E aí, eu pensei, aí me deram a sugestão, coloca lá, Joy, né? Que é o nome, by Tio Arthur, coloca embaixo. Mas eu não quis mudar, mas assim, por exemplo, você pode pôr lá, golfinho de ouro, by Silvia Marra. Né? É Marra, né? Eu falei certo? Marra. Então, o mais importante é começar a botar o negócio de empresa. Mas enquanto você não tem ninguém, deixa o seu rosto, continua mostrando lá, aparece cada vez mais. Aí, como você vai montando equipe... Agora já tem um. Um estagiário. Por isso que eu até perguntei. Porque agora, como as piscinas estão voltando, e eu comentei com você que eu estou com uma equipe já, várias turmas no meu prédio da área de ginástica. E eu não ia conseguir atender os 2 públicos. Sim. Aí eu peguei um estagiário que está quase formando, ele está no último período. Passei para ele a dinâmica, estou acompanhando ele, como é no meu prédio, fica mais fácil, né? Tem vários horários que eu vou poder ficar junto com ele, e 1 ou 2 horários só que ele vai ter que pegar sozinho, sabe? E ele já vai ter me acompanhado em outros horários, então acho que é tranquilo. Você sabe que uma coisa... Pode falar.
Mas eu ia falar que uma coisa, por exemplo, que eu já mudei minha cabeça aqui pelo que você falou. Por exemplo, a ginástica, eu posso focar numa região diferente do que eu faço a natação, mas perto da minha casa. Que eu acho que vai ser uma coisa boa. E com Porque preço mais acessível, alguma coisa nesse sentido, entendeu? me responde uma coisa, hoje você tem 100% de seus, assim, se a gente pensar em percentual, qual que é a maior quantidade que você tem de infantil, de natação infantil? De natação, É, 100%. 100% dos seus alunos são natação infantil. Tá, 100% de natação. eu vi aí, você comentou sobre hidroginástica, E natação adulta. e natação adulto, né? Isso. Hoje existe isso? Aluno não, né? Existe. Mas você tem? Existe. Tá. Existe porque, por exemplo, minha mãe também trabalha na metodologia e ela dá aula Oh, só para adultos. show. Não, por que Ela que eu dá tô, aula só para adultos. Então, eu faço divulgação para ela também, entendeu? por que que eu tô te falando isso? Porque assim, ó, o golfinho de ouro, a pessoa vai bater o olho e ver infantil. Aí, por exemplo, você pode de repente fazer uma outra marca. Ou então, vou te falar o que que eu faço, tá? Por que que você não tem adulto, Arthur? Porque eu não quero. Eu gosto, eu amo. Claro. Meu foco é esse. Agora, se chegar um professor, igual esse meu professor, esse primeiro professor, ele começou comigo, aí ele fez o esquema dele. Eu falei assim, você não faz um adulto, tal, tal, tal. A gente até conversou na época de fazer uma parceria. Só que eu não queria me envolver. Na verdade, assim, ele não queria se envolver de uma maneira que eu tinha passado. Eu falei, então toca o barco, faz você sozinho. Mas eu Aham. abro as portas para todos os meus professores. Todos. Cara, você quer montar? Claro. Eu só não vou te ajudar montando uma concorrência. Mas assim, se você quiser Claro. montar, igual um dos professores montou um esquema de bike dele. Eu vou ajudando o cara dentro das possibilidades. Então, enfim, só que a divulgação do Tio Arthur Natação é só natação infantil, entendeu? Então, igual, uma coisa que você comentou, né, sobre a parte do terrestre, que não, você falou assim, não teve, de repente não teve uma aceitação no começo, tal, não sei. A gente aqui também acontece isso. Por quê? Porque a gente é natação e quando você fala de outro produto que não seja esse, eu sei que o que é certo, que é legal, que vai ajudar muito, vai desenvolver a criança, porque olha, minha equipe, os caras são muito criativos, os caras têm umas coisas assim de fora, os caras manjam, melhor que eu, eles dão aula de TS melhor que eu, sem dúvida nenhuma. Sim. Só que, como que eu vou vender isso para o aluno, sendo que eu sou a identidade é tão natação infantil, né? Aí você vai criando isso de pouquinho, né? Vai mostrando que tem resultado, tal, aquele esquema, né? Pegando provas dos alunos que estão fazendo, entendeu? Então, eu estou ensinando aula de bike para um aluno meu, por exemplo, entendeu? Estou fazendo. O meu professor faz aula de um funcional que, se você ver, é muito. O meu coordenador, na verdade. É sensacional. Só que agora, por conta da pandemia, eu estou colocando, estou divulgando. Né? E aí eu até cheguei um dia numa reunião com os professores e falei assim, gente, vocês não agora, lembra que a gente queria colocar a parte de funcional, o réptil, né, que a gente chama, aqui para rolar e às vezes não pode, a pessoa, por conta dessa identidade, a pessoa não quer. Agora é a hora, cara. Agora é a hora. Você não falou para mim que você queria uma oportunidade para tipo, para melhorar alguma coisa, criar alguma coisa? Aí tá aí. Cheguei para eles e falei, Thaís, a gente vai fazer, você vai ter um monte de aluno para fazer, um monte de prova, só tem que socar a cabeça e mandar ver. Entendeu? Então, o que eu faço? Você tem a sua mãe. Então, sua mãe é essa pessoa, e você divulga nesse sentido, assim, mas eu sempre penso no foco, eu falo, o foco, a pessoa olha. Por quê? Porque aí eu vou lá e crio dentro da empresa. Recreação de festa infantil, mascote infantil, tudo que tem a ver, entendeu? Na verdade, eu sempre falei isso também. Eu falei, gente, você tem que escolher uma área e ser a melhor naquela área. E assim, é o que você falou, o povo olha, a Silvia, aquela professora de natação. Eu sou assim, a Silvia é a professora de natação. A Silvia não é educadora física, ela é professora de natação. Entendeu? Meu sobrenome não é Marra, é professora de natação. De criança. É o que você falou, é de criança. Porque como eu tenho muito aluno criança, o povo me vê só. Tanto que eu tive uma aluna que estava, a mãe de uma aluna que estava grávida, e aí ela queixando, que estava com muitas dores. Eu falei, por que você não faz uma natação, uma hídrica? Mas eu não sei quem dá aula. Eu olhei pra cara e falei, eu?
Sabia que eu sou profissional de educação física, eu dou aula para sua filha? Aí ela, você dá aula para adulto? Eu falei, qual que é a diferença de adulto para criança? Então, Então, você vê. assim, as pessoas que são nossos clientes não têm noção que a gente domina aquele assunto. Porque você está tão engajado, a pessoa te vê tanto. Por exemplo, quer ver? Quando eu trabalhava na academia, eu também dava aula para adulto, né? E as pessoas, às vezes, eu tava assim, do jeito que eu tô agora, as pessoas entravam, tava, na hora que eu olhava, ué, você tá fora da piscina? Porque eu tava para adulto. Eu já tive, eu tive uma equipe da medicina aqui, nós somos campeão, fiquei 4 anos, nós somos bicampeão. A equipe nunca tinha ganhado o universitário. E a gente foi campeão. Então, é campeão, né? Então, assim, eu falo, pô, ninguém sabe disso. Por quê? Porque o foco totalmente era, entendeu? Mas é isso. Só que, inclusive, até sua sugestão, sua opinião, vamos dizer assim, né? A gente está mudando um pouquinho a marca, a verdade é essa. Exatamente para implementar essa questão de solo. Mas está difícil, porque, igual você falou, é tão natação, foram mais de 30 anos só piscina. Então, agora mudar, tá difícil. Mas a gente está pensando em colocar Golfinho de Ouro, vai manter o Golfinho de Ouro, porque eu acho que é uma marca muito forte já. Golfinho de Ouro, porém era assim, Golfinho de Ouro, esportes aquáticos. Agora a gente está querendo colocar Golfinho de Ouro, piscina e solo domiciliar. Não? Ou ficou bom? Não, eu vou continuar falando para você assim, o meu foco se você quiser criar algo com essa empresa, com o Golfinho de Ouro, e colocar embaixo, eu faria outro nome, eu criaria outro nome, outra empresa. Vou te dar um exemplo, tá? É que eu não consegui botar isso para girar. Eu falei para você recreação aquática, né? Eu tenho Tio Arthur Natação e eu criei o Aqua Loucos. Eu tenho o logo, eu tenho a cor, eu tenho tudo, tá lá. Eu tinha até o Instagram, mas eu perdi a senha. Recreação infantil de festa. Só que a recreação é aquática, não é recreação terrestre. Por quê? Mas não está vinculado ao Tio Arthur. Eu fiz festa, eu fui junto, porque para vivenciar tal. Chegava lá, via eu, Tio Arthur, você está aqui, mas então só que eu penso muito nessa questão. Então assim, se você achar que faz sentido para você colocar lá, beleza, manda ver, porque você vai continuar trabalhando. Por que eu chamo de réptil esse tipo de treinamento? Porque tem a ver com fica dentro da água e fora da água. Só que se você de repente você cria um subproduto dentro da sua empresa, mas não precisa divulgar isso. Não precisa mudar nada. Como que você falou que estava com medo antes? O slogan? Golfinho de Ouro, esportes aquáticos. Esse é o nome de 30 anos. Porque quando tinha piscina, tinha até polo aquático lá, pra você entender. Tinha natação, hidroginástica, tinha spinning aquático, tinha polo aquático, porque a gente tinha piscina, né? Sim. É o que eu te falei. Não, mas aí, por exemplo, você pode fazer um monte de esportes aquáticos de novo. E você vai continuar com o mesmo esquema dentro do condomínio. O Golfinho de Ouro. Agora, você tem ideia, a ginástica, a gente colocou o nome de ginástica de ouro. Super criativo, né? Só que não, mas foi bom. Não, mas eu achei legal, porque é uma ginástica de ouro, uma ginástica, eu gostei do nome. Mas do produto, não da marca, né? Então, eu poderia colocar esse Aqua Loucos dentro, criando um subproduto. Mas o que eu fiz? Eu mudei nome, criei logo, criei Instagram, e a cor do uniforme era essa aqui, enquanto a outra era azul, igual essa aqui. Então, assim, cada um tem um uniforme, cada um tem um jeito, cada um tem... Só que, assim, o conceito, por exemplo, né, era recreação aquática, tudo que tiver com água eu ia fazer. Então, mas eu prefiro fazer isso... movimentar 2 Instagrams, contratar para 2 empresas, nossa, puxado, hein? Mas o que eu fazia? Era meu professor que está aqui e falava, você quer fazer festa? Vem comigo, põe esse uniforme, vamos embora. Entendeu? Só que eu não dei sequência nisso, exatamente o que você falou. Hoje, isso aqui me consome 99%. Então, assim, eu não... Deixa eu só te falar, por que eu acho que vale a pena eu manter essa ginástica em solo, apesar de ter muito sucesso na piscina, por causa do coronavírus. Porque a ginástica em solo, eu posso colocar, por exemplo, 3 adultos em área aberta, com distância de 1 metro de cada um. E adulto sabe se portar.
assim, de não encostar no outro, aquela coisa toda de higiene, né? Então, a cada turma, se eu colocar 3, eu volto a ter turma. E com criança, eu tô vendo que isso vai demorar muito a acontecer. Entendeu? Se Então, você assim, colocar, você colocou lá esportes aquáticos. Se você colocar na terra e na água e na terra, sei lá. Tipo, piscina e solo. porque porque que eu vou te falar, você pode de repente criar um subproduto dentro da sua escola, de repente realmente o que você falou, tem que gerenciar 2 Instagrams. Desculpa, peguei um corona aqui que tá me matando, brincadeira. Ainda bem que eu tô longe. Se eu te falar porque que eu tô assim, eu tenho bronquite e faz o maior tempo que eu fiquei sem natação, eu tô voltando a ficar ruim. E aí, é questão de opinião. De repente, eu acho que dá para nem precisa muda o slogan do jeito que não tira a característica do golfinho, né? Então, sei lá. Sim. Como eu te falei, eu poderia ter colocado, feito dentro de um subproduto dentro da empresa. Não, criei outro nome, outra, sabe? Porque eu achei que fez mais Eu acho que dá sentido. mais trabalho isso. Não, mas, por exemplo, se hoje, as minhas aulas vão continuar, tio Arthur natação, e eu vou continuar mostrando que eu sei dar aula natação terrestre e aquático. Então, eu vou, entendeu? Sou profissional de educação física, uso minhas aulas de natação, eu já faço habilidade fora. Eu faço força, equilíbrio, agilidade, eu já faço tudo isso fora. Agora, o que aconteceu? Eu só tirei da água e botei na terra só. Eu vendo esse produto, eu mostro para os pais quando é inverno, principalmente os a domicílios, dou essa opção para ele, para que ele não perca no inverno, que a criança não fique só. Então, eu começo a criar isso aí, só não divulgo. Meu erro lá atrás foi não divulgar isso. Se eu tivesse divulgado, talvez hoje eu teria tranquilidade em tocar. Mas é a questão de opinião. Eu prefiro ter foco 100%. Mas aí, por exemplo, se fez sentido para você, ficou legal, encaixou, manda ver. Divulga e rebenta, né? Começa a ter prova social, que é o mais importante, né? Você começa a mostrar para os alunos que fez e teve resultado, né? Que você sabe, de repente vale a pena você fazer uns vídeos. Eu já tenho, eu tô mostrando fazendo. benefício, né? E é isso aí. Não, perfeito. Achei muito bom. 2 horas da vida muito produtivas. Nossa, eu nem até perdi o horário aqui. Mas beleza, então, é isso aí. O papo é bom aqui, a gente conversou já muito do Instagram e agora conversou mais ainda. Tamo junto. Precisar de qualquer coisa, tamo junto aí, vamos conversando. Obrigada. Fechou? Valeu demais. Bom, galera, é isso Espero aí. que você tenha cada vez mais sucesso para ir te imitando e a gente crescendo junto. Pô, é isso aí. Quando você tiver assim, 500, eu vou ter 250. Meu objetivo vai ser ter 500, entendeu? E eu quero falar uma coisa para você. Aqui é a troca. Você vai me dar ideia, eu vou te dar ideia, eu vou ver coisa sua lá, e é assim que faz. Cara, olha, eu não tenho esse negócio de, como eu te falei, os caras estão aqui do meu lado, os caras chegarem em mim e falar, vamos lá, faz assim. Vou dar dica. Esse professor meu que saiu. Você não vai ajudar a fazer uma concorrência, mas o você cara quer que ele cresça também. Não, mas esse professor que saiu da empresa, ele vira e mexe, como que você faz isso? Aí eu falo assim. Um dia ele até falou, você faz uma mentoria comigo? Eu falei, faço. Só estou esperando ele vir procurar. Mas faço, tranquilo. O cara quiser perguntar, é aquilo lá. Ele nunca vai fazer igual eu. Ele vai fazer do jeito dele. E ele não vai te perguntar tudo que você sabe. E né? tem mercado para todo mundo. Quando eu comecei a trabalhar sozinho, tinha o mercado estava aí, mas era assim, o negócio era mais informal, né? Como era personal, era mais tranquilo, cara. Hoje eu vejo mesmo galera de uniforme já atendendo de uma maneira diferente, entendeu? Então, e eu quero que isso bombe no Brasil inteiro. Perfeito, bom demais. Certo, Silvia? Arthur, muito obrigado. Obrigado você. Deixa eu só encerrar aqui. Galera, essa foi a mentoria show com a Silvia de BH. Você viu que história, hein? Tem muito para ensinar para a gente aí. E é isso aí, a gente fica por aqui. Espera aí.